Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e olha que momento terrível, né, para começar essa segunda-feira. Paulo Soares, o amigão, morreu aos 62 anos de idade, né? A causa da morte não foi confirmada pelo Alex Seng, que deu a notícia, né, de que o amigão tinha morrido, mas assim, vale lembrar que em 2023 ele passou por uma cirurgia de emergência para descompressão dos nervos, né, da coluna. E assim, falaram também pela coluna do Flávio Rico que ele passou por uma cirurgia esse ano. E eu me lembro, né, de que quando o Antero faleceu, né, tipo, a ESPN foi na casa dele. Primeiro teve uma ligação, mas eles foram na casa dele e deu pra ver que a situação de saúde dele não tava legal, a maneira que ele tava sentado, a voz ali podia ser também muito momento de tristeza, né, da perda do Antero, mas o amigão, infelizmente, não estava bem de saúde e nos deixou muito cedo, né? 62 anos de idade e assim, é um cara único dentro do jornalismo, né? Tipo, a gente sabe que o jornalismo esportivo, assim como quase todo tipo de jornalismo, ele tende a ser um pouco mais sério e tudo isso. E recentemente a gente tem tido cada vez mais essa questão de fazer um jornalismo mais descontraído, que tenta ser mais cômico, mais engraçado, né? E assim, aí os caras gostam de fazer um monte de pegadinha, né? De brincadeiras, né? Só que o Amigão é o tipo de cara que começou para muita gente esse movimento de fazer um jornalismo mais descontraído, ele e o Antero. Porém, ele era naturalmente engraçado. E eu acho que essa que é uma diferença muito grande. Ele é um ótimo narrador, né? Tipo assim, vai lembrar que ele narrava várias vezes o campeonato italiano, mas assim, a maior qualidade do Amigão era ser um cara naturalmente engraçado, aquela risada contagiosa, maneira de contar as notícias, etc, né? E assim, tem gente que não tenta forçar a ser engraçado, é a coisa que mais irrita no mundo, né? O cara que não é engraçado naturalmente e fica forçando para as pessoas para dar um riso, né? Isso atrapalha muito, né? Tipo, e o Amigão, ele era engraçado, né? Tipo, e ele, ao mesmo tempo, era um ótimo jornalista, ele era profissional, ele passava as notícias com todo o profissionalismo necessário. Então, assim, ele era a combinação perfeita. E é por isso que ele e Antero era uma dupla tão fantástica, né? Tipo, e assim, ele era o cara que contagiava todo mundo com riso, né? Tipo, o Antero era o cara que tentava segurar o riso perto do Amigão, ele tentava ser o balanço ali. Eu me lembro da época que ele já apresentou o Sport Center lá do Bertozzi, né? Que também é excelente jornalista, né? Então, assim, o Amigão, ele é aquele tipo de cara que, assim, ele até falava muito dele, o Antero, né? Que, assim, eles apresentavam o programa 11 horas ou meia-noite, né? Tipo assim, se eles fossem totalmente sérios, né? As pessoas não iam prestar atenção, né? E aí eles faziam o programa daquele jeito, né? E nos presentearam com tantos momentos maravilhosos, né? Tipo, é só ver ali os vídeos no YouTube, tá tudo lá permanente, né? Um arquivo aí pra todo mundo que eu confesso, né, que assim, de vez em quando eu vou lá, quando eu quero dar uma minha risada, eu vou lá e ligo alguns momentos, né? Teve aquele dia lá que a China acho que venceu de mais de 10-0 o Butão, teve o Moreno Longo e o Rolão Preto, entre vários outros momentos fantásticos que eles já protagonizaram, né? E assim, o que fica é isso, né? São as memórias maravilhosas das grandes risadas que essa dupla nos deu, né? E mais impressionante é, assim, a maneira de fazer impacto dentro da TV fechada, né? Porque esses são caras que, assim, fizeram uma imagem fantástica dentro do jornalismo em um lugar, assim, que acaba não tendo a mesma visibilidade que uma TV aberta, né? Então, é um cara que é único dentro do jornalismo e eu queria muito ver ele de volta, né? Tipo, eu sei que a ausência do Antero é muito triste, tudo isso, mas assim, o Amigão ele era divertido também, junto com o Bertozzi, como eu já disse aqui. E assim, a gente sabe quando o cara fica muito tempo afastado, né, e não anunciou aposentadoria, bom sinal isso não é, ainda mais quando a gente tá falando de pessoas públicas, etc. Então, uma notícia terrível aí para começar essa segunda-feira. Mas a gente tem que lembrar, né? Tipo, teve uma pessoa, eu me lembro que o cara falou lá da morte do Ayrton Senna, né? Tipo assim, que teve um jornalista que teve a chance de ver ele, né, depois do acidente. Aí ele recusou e não queria ver. E aí o cara falou: lembra, é verdade, uma boa decisão, né? Lembra-te dele como ele era antes, um cara forte, vencedor. E a gente tem que lembrar do Amigão como o jornalista engraçado, que nos fazia nos dar as boas risadas e ainda assim nos manter muito informados sobre o noticiário esportivo.
E assim, o que ele e Amigão fizeram pelo jornalismo, né, o que eles fizeram também pelas madrugadas e pelas manhãs da gente, não deve ser esquecido nunca, porque assim, são muitas boas lembranças e é assim que a gente tem que lembrar deles, né? Então, muito obrigado, Paulo Soares, o Amigão, por todas as boas lembranças, pelas narrações dos jogos do Campeonato Italiano, por tudo. E assim, né? Tipo, eu espero aí que Deus conforte a família e os amigos neste momento difícil. Muito obrigado. Por esse vídeo é isso. Até a próxima, pessoal.